In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amém. Estamos então na segunda-feira da quinta semana, daquelas que sobram depois da Epifania, celebrando São Martinho de Tours. Vejam, é conhecido de Hilário de Poitiers, e ambos estão aí na ponta, no início da conversão de Clovis, o Franco, e com ele a conversão da França e de toda a Europa, né? Que subjuga finalmente a Santa Igreja. Admirado pela imensa, a grande imagem que se tem de São Martinho, todo mundo conhece essa imagem dele rasgando a sua capa para com ela, a metade dela, proteger o pobre Nu, que tiritava de frio, né? E depois lá no seu convento batem a porta e é Jesus que vem devolver a metade da capa. É muito lindo, muito lindo, muito lindo. Mas essa caridade São Martinho não mostrou só nessa ocasião, ela marcou toda a sua vida, também o seu episcopado, né? E, sim, queridos, como eu gostaria que nós entendêssemos isto. A gente acaba por se gostar uns dos outros, viram? A gente forma a comunidade católica, e mesmo, eu digo, mesmo nas paróquias, né? Pelo menos aquele círculo mais próximo do padre, aquele círculo mais ativo, aquele círculo mais... né? A gente acaba se querendo bem uns aos outros, se amando, né? Se querendo bem. Eu nunca me esqueço de uma senhorinha, já de idade, que veio lá na paróquia despedir-se. Aí eu recebia, e aí de repente ela contando que estava indo para um asilo, não sei o quê. De repente ela se envergonhou, não sei, o padre talvez não me conheça, diz ela, é que eu não sou ativa na igreja, eu não... Aí digo, não, mas eu me vejo sempre na missa. Eu sei o seu lugarzinho lá. Pego a senhora agora pelo braço e me levo lá no lugar onde a senhora sempre fica. E esse lugar fica marcado lá, fica marcado no meio de nós, né? E a senhora nunca mais diga que não é ativa, porque é muito ativa. Não precisa fazer pastoral, não precisa pertencer a grupo e fazer... Não. A senhora é ativa na igreja. A gente acaba gostando, vamos sentir a sua falta, como de fato se sentiu. Então, sim, se criam laços de fraternidade, laços de querer bem, de bem-querência, se criam laços, né? Começa a se conhecer, começa a ver como é que é um, como é que é o outro, e criam laços realmente comunitários. Eu já ouvi gente dizendo, não, eu procurei a igreja porque nela eu encontrei comunidade. É na igreja que eu encontro comunidade. Procurei aqui, procurei lá, nessas religiões, nessas igrejas novas e evangélicas todas. Não, mas é na igreja católica que eu encontrei comunidade. Então, esse amor, essa caridade, isso aqui. É claro que nós dizemos e identificamos com toda a razão, o nosso tempo, o amor arrefeceu, né? E o apóstolo avisava que no fim dos tempos, justamente, o amor diminuiria, né? Um dos primeiros a
desaparecer seria justamente a caridade, o amor. Né? O amor fraterno dos irmãos uns para com os outros. Estando apenas a interesse, restando apenas conluio, né? Sobretudo conluio para a destruição da igreja, né? Isso não é caridade. Entre estes não há caridade. Não se amam nem a si mesmos, quanto mais uns aos outros. Eles só se conjuram para o mal, para a destruição. Não há amor. Né? De fato, o amor arrefeceu. O amor arrefeceu no nosso mundo. Se querem um sinal evidente de que nós estamos no fim dos tempos, no fim do mundo, olhem a falta de caridade que existe. Claro que o sinal maior da falta de caridade é a guerra, né? A guerra. A guerra é a maior falta. E quando a guerra é injusta, quando a guerra é desumana, né? Quando a guerra mata indiscriminadamente crianças, mulheres, homens, né? Civis, né? Indiscriminada. Quando a guerra é terror, não, nem pode dizer essa palavra aqui, né? Seja aquele de grupos, né? Terror, né? Seja de Estado, o Estado também pode ser terror, também pode. Né? Seja de um, seja do outro, seja de um, seja do outro. Aliás, todo Estado que promove, que se envolve em guerra, acaba, é muito perigoso, não se pode dizer necessariamente, mas é muito perigoso. Há que ter muito cuidado para não acabar em terror de Estado. Né? Muito propenso a isso, muito propenso a isso. Mas há outros sinais, a própria pobreza, né? O desprezo dos pobres, né? O esmagar os pobres, desleixar com o seu cuidado, relegá-los aí ao próprio destino. Né? Enquanto que nós sabemos que esse destino é construído pela ganância de uns poucos que conseguem, e quantas vezes no crime, no roubo, né? E no assassínio, conseguem as suas fortunas. Não pensa que é assim, não. É no engano, no ludíbrio. Conseguem acumular seus bens. E com isso empobrece. Mas esse arrefecimento da caridade se mostra também nas ideologias. Né? Nas ideologias, seja a capitalista, como estamos vendo, como a comunista, né? Qual é o Estado que assume a posição de rico, único rico, né? E com que opressão, com que bota firme ele pisa sobre os seus cidadãos, sobre os pobres, os mais pobres, né, dentre os seus cidadãos. Né? Mas há uma expressão ainda pior de tudo isto, quando essa pobreza, essa perseguição de pobreza vem travestida de caridade religiosa. Essa é a pior. Né? Travestida de caridade seria a filantropia. Né? Mas travestida de caridade religiosa vem nas teologias, na teologia da libertação, vem na teologia da sinodalidade, né? Dos grupos marginalizados, da inclusão. Né? Tudo isso não passa de arrefecimento brutal, tremendo do amor. E o primeiro que sofre, queridos,
é o amor para com Deus. Primeiro que sofre, a ponto de chegar à idolatria, a criar um Deus falso, uma caricatura de Deus. A teologia, a falsa teologia é isso. Cria uma caricatura divina. Mas também sofre na perseguição da igreja, na destruição da igreja, porque ali está a chama da verdadeira caridade, aquela que adora a Deus e que quer a salvação das almas. Esta é a verdadeira caridade. O amor arrefecendo faz saltar o ódio contra a igreja, que é perseguida e é destruída. Então, ao fim, queridos, sobram pequenos grupos. Espero que nós sejamos um destes, né? Que vão aprendendo, vamos ser humildes e dizer assim, né? Que vão aprendendo a caro custo, não é fácil. Né? Com a dificuldade da perseverança, como é difícil de perseverar. Quantas vezes a gente pensou em fazer a mala, quantas vezes a gente foi segurado porque já tinha empenhado tudo que tem, né, aqui, né? Tinha empenhado tudo, só segurar só por isso, né? pelos próprios meios. Né? Mas é aí que se pode cultivar a verdadeira caridade, aquela que ama a Deus, que o cultua verdadeiramente na oração e que busca e que quer o irmão para a salvação, para a glória de Deus, para a glória de Deus, não para outra coisa, mas para a glória de Deus. Esta é a verdadeira caridade, este é o verdadeiro amor. Hoje é pequenos grupos, poucos grupos, escondidos grupos, sim, não está em meio a multidões, não está em estados. Os estados não são mais capazes de reproduzir nada disso. Nem em grandes igrejas. Agora, infelizmente, tem que se dizer isso. Nem na grande igreja. Esta se transvestiu, se transformou na grande meretriz. A grande meretriz. A rameira. Traiu o seu esposo, abandonou o seu marido, está correndo atrás do mundo, trocou o marido divino por esse mundo porco, sujo, que não tem nada para oferecer, intramundano, só de bens intramundanos, só. Então, no meio de tudo isso, queridos, trabalhemos nós de alcançarmos alguns lampejos de verdadeira caridade, uns para conhecendo os nossos defeitos, as nossas falhas, corrigindo-nos a fundo, procurando realmente melhorar, superando os nossos pecados e crescendo na bondade, na afabilidade, na colaboração, no amor de uns para com os outros. É nisso aí, não tem outro jeito. Voltemos a ter aquela caridade que tinha o coração de Martinho, pelos seus irmãos de mosteiro, pelos seus irmãos de comunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.